Você já re- Você já
Você já reparou que as treliças são estruturas muito utilizadas em telhados, pontes e outras construções? Isso ocorre porque elas são muito leves e altamente resistentes. As treliças são estruturas constituídas por barras unidas por conexões. Suas barras podem ser de madeira, ferro, alumínio e aço, mas essas barras também podem ser unidas por solda. As conexões das treliças são chamadas de nós. Os nós são os locais sobre os quais os carregamentos externos ativos atuam. Já as barras são responsáveis por suportar os efeitos internos da estrutura, a tração e a compressão. Uma treliça pode ser classificada como simples, composta e espacial. Para obtermos uma treliça estável, é necessário que as junções estejam estruturadas formando triângulos. E se quisermos garantir sua estabilidade, precisamos aplicar algumas equações que envolvem o cálculo do número de barras e de nós. Do mesmo modo, é importante descobrirmos os valores relativos à estaticidade interna e externa. E, para isso, necessitamos de mais equações auxiliares. Treliças compostas são estruturas formadas por duas ou mais treliças simples e podem ser classificadas como tipo 1, 2 e 3. As do tipo 1 são formadas por duas treliças simples e uma barra de ligação. Já as treliças do tipo 2 são formadas por duas treliças simples, mas com 3 barras de ligação. Finalmente, as do tipo 3 são formadas por treliças simples. Mas, para a determinação dos esforços internos, a estrutura é dividida em treliças secundárias e principais, formadas por barras auxiliares imaginárias. O método de Ritter, também conhecido como método das secções, nos permite calcular os esforços internos ou forças axiais das barras de interesse. O procedimento consiste em determinar os esforços externos reativos. Em seguida, seccionar a treliça em duas partes, com a finalidade de transformar as barras seccionadas em vetores de força. Para determinarmos os valores desses vetores, fazemos uso das equações de equilíbrio. As treliças complexas são aquelas que não se pode classificar como simples ou compostas. Portanto, não é possível aplicar os métodos de nós e de Ritter nesse tipo de treliça. Para determinar as forças axiais em barras de treliças complexas, é preciso aplicar o método de Henneberg, também conhecido como método geral de resolução de treliças complexas. Os cálculos das forças atuantes em todos os tipos de treliças são fundamentais para o planejamento correto dessas estruturas. Que tal você se aprofundar e fazer alguns exercícios que envolvam os métodos de nós, de Ritter e de Henneberg? Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Você já reparou que as treliças são estruturas muito utilizadas em telhados, pontes e outras construções? Isso ocorre porque elas são muito leves e altamente resistentes. As treliças são estruturas constituídas por barras unidas por conexões. Suas barras podem ser de madeira, ferro, alumínio e aço, mas essas barras também podem ser unidas por solda. As conexões das treliças são chamadas de nós. Os nós são os locais sobre os quais os carregamentos externos ativos atuam. Já as barras são responsáveis por suportar os efeitos internos da estrutura, a tração e a compressão. Uma treliça pode ser classificada como simples, composta e espacial. Para obtermos uma treliça estável, é necessário que as junções estejam estruturadas formando triângulos. E se quisermos garantir sua estabilidade, precisamos aplicar algumas equações que envolvem o cálculo do número de barras e de nós. Do mesmo modo, é importante descobrirmos os valores relativos à estaticidade interna e externa. E,
Para isso, necessitamos de mais equações auxiliares. Treliças compostas são estruturas formadas por duas ou mais treliças simples e podem ser classificadas como tipo 1, 2 e 3. As do tipo 1 são formadas por duas treliças simples e uma barra de ligação. Já as treliças do tipo 2 são formadas por duas treliças simples, mas com 3 barras de ligação. Finalmente, as do tipo 3 são formadas por treliças simples. Mas, para a determinação dos esforços internos, a estrutura é dividida em treliças secundárias e principais, formadas por barras auxiliares imaginárias. O método de Ritter, também conhecido como método das secções, nos permite calcular os esforços internos ou forças axiais das barras de interesse. O procedimento consiste em determinar os esforços externos reativos. Em seguida, seccionar a treliça em duas partes, com a finalidade de transformar as barras seccionadas em vetores de força. Para determinarmos os valores desses vetores, fazemos uso das equações de equilíbrio. As treliças complexas são aquelas que não se pode classificar como simples ou compostas. Portanto, não é possível aplicar os métodos de Nós e de Ritter nesse tipo de treliça. Para determinar as forças axiais em barras de treliças complexas, é preciso aplicar o método de Henneberg, também conhecido como método geral de resolução de treliças complexas. Os cálculos das forças atuantes em todos os tipos de treliças são fundamentais para o planejamento correto dessas estruturas. Que tal você se aprofundar e fazer alguns exercícios que envolvam os métodos de Nós, de Ritter e de Henneberg? Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!